Estamos chegando ao final dessa primeira temporada de Até o Osso. Hoje, episódio número 49. Episódio sensacional. O episódio de peso. Fazer um trocadilho idiota. Hoje, Felipe, meu filho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você economizou a minha piada, que eu ia falar que a gente gastei tava a sua com um piada, perdão. grande convidado. Não, você falou grande. Eu fui mais Você foi politicamente incorreto. É verdade. Fui mais idiota. Seja muito bem-vindo. Grande Tiagão, o rei dos defumados. Salve, salve, rapaziada. Pô, tô felizaço de estar aqui. Muito bom. Agradecer vocês dois aí pela confiança. Muito contente. Hoje é um dia especial pra mim. Pode ter Pra certeza. gente também pode ter Nós certeza. também, Thiagão. Pode ter certeza. De Cajuru. Aliás, eu tenho uma história sensacional com isso, que é maravilhosa. Quando eu fui buscar o meu primeiro pitch lá em Sorocaba, no Juliano, eu cheguei lá e tinha esse cara lá. Nunca tinha visto na minha vida. Ele também nunca tinha me visto na vida dele. Ninguém sabia quem era o outro. Aliás, a gente não era ninguém, né? A gente não era ninguém. Se a gente é alguém hoje, eu não sei, mas naquela época. Com certeza não era. Mas você tinha acabado de sair do programa. Mas ninguém viu o programa. Ah, viu? As viu? tiazinhas da SBT. Nem a minha mãe lá, assistia. O Juliano acho que devia assistir igual. O Juliano assistia. Nossa, ele mas eu falou, lembro da vergonha que ele me fez passar até hoje. Ele falou assim, cara, você conhece esse cara aqui? Eu falei, Não. eu não assisto TV, Juliano. E aí eu fui buscar, e aí a gente ficou trocando ideia e tal, e ele tava pegando um pitch muito parecido com o que o Juliano tinha feito pra mim, de tambor. Aí ele falou, eu sou lá do Cajuru e tal. Pra mim, Cajuru é uma cidade perto de Ribeirão Preto. Eu falei, caralho, você veio de Ribeirão Preto até aqui buscar. Não, Cajuru é um bairro aqui de Sorocaba, porra. Aqui do lado. Cara, essa história é maravilhosa. Eu lembro que você foi o cara que me ensinou sobre dry rub. Eu falei, cara, a dica que todo mundo pede para um churrasqueiro, né? Dá uma dica de tempero aí pra mim. Lembra que eu falei, tô começando, tô pegando uma aqui, igual assim, assado. Dá uma dica de tempero. Você falou assim, dry rub. Eu falei, gente do céu, não sei nem escrever isso. Fui lá, digitei e deu certo, rapaz. Você só não falou que o dry rub suíno com açúcar não ficava bom na carne bovina, mas como defumado Acho que nem ele fica tudo sabia bom, ainda naquela época. Perguntou? sei que eu passei tudo, costelinha de porco, costela bovina, cupim. Ficou um pouquinho estranho, mas o sabor da fumaça é incrível. Eu falo pra todo mundo, até quando você erra, a Tá gente certo. Se acerta, você né? acertou a fumaça, É o resto vai bem. É, Como a gente falou no episódio anterior, né? A fumaça é um tempero e é um tempero importantíssimo. Vamos lá, então assim, eu já estraguei o começo da sua história, mas não é aí que começa a sua história, né? Ih, A sua não. história começa muito antes, no açougue do Pelé, é isso? exato, açougue do Pelé. A gente mora num lugar em Sorocaba que era como se fosse chácaras. Então tinha aquelas placas de muro baixinha. Do lado da minha casa tinha o melhor açougue do bairro e o único açougue da região. Então eu chegava, meu pai tinha uma franquia de correio, barra papelaria, barra presentes. Clássica lojinha do bairro que... E eu estudava, chegava, almoçava, fazia minha lição. Daí 4 horas da tarde tinha malote do correio para despachar. Meu pai me pegava para trabalhar, me ensinou o valor do trabalho já desde cedo, graças a Deus. Então, 4 horas da tarde passava o malote, ele me liberava e eu corria lá no muro com 8 anos mais ou menos, 7 anos, gritava Pelé, ô Pelé, o Pelé saía, eu falava assim, dá uma carninha pra mim aí, Pelé. O Pelé ia lá dentro, cortava a carne, meu pai tinha conta, né, ele marcava lá, ou nem sei se marcava nessa época, ele chegava pra mim e falava assim, essa carne aqui, se chama tal carne e você vai fazê-la na grelha média, na grelha baixa, alto, assim assado. E eram umas 2 vezes por semana, pelo menos, que eu fazia esse churrasco. Sozinho? Então, sozinho. Eu comia assim, se eu falo pra você que as melhores memórias que eu tenho da minha infância é em churrasco, na casa dos primos dos meus pais, na família em geral, sabe? Cara, eu sou apaixonado por isso e graças a Deus, no meio da minha vida, o churrasco me encontrou, não foi nem eu que encontrei ele. E tudo começou com o Pelé. E o mais legal é que quando eu comecei a fazer os meus cursos, a partir de um determinado momento da minha carreira, cara, o Pelé, ele alugava mesa e cadeira
Da um dia eu aluguei as mesas e cadeiras, o Pelé chegou e eu contava a minha história nos cursos, falei assim: "Vem cá, Pelé". Peguei ele e falei assim: "Ó, gente, esse aqui é o Pelé, ó. Esse é o cara que é um dos mais responsáveis por eu estar aqui hoje". Meu, ai, é de Chega a arrepiar, arrepiar. de arrepiar. Bom, você falou em curso, tem uma coisa aqui que é interessante. No começo você fez bastante curso, né? Muito, muito, muito. Porque assim, ó, a gente começou lá atrás, 2013, 2014, e tudo começou com uma ideia de uma padaria que tinha uma dona que era extremamente religiosa e olhava para mim, para minha skin, achava que eu era Zé Droguinha. Então eu ia buscar uma carne para comer de domingo e ela não vendia. Falava, não tem, não tem, não tem. E a máquina sempre pela metade. Então um dia eu cheguei para ela e falei assim, viu, eu acho que eu tô há um mês hoje, tô morrendo de vontade de comer essa carne. Eu vi que tem algumas vagas na máquina que dá para pôr mais carne, não compensa pôr. Ela olhou para minha cara e falou assim: compra uma máquina e você decide quantas carnes você põe. Que beleza. Cara, parece que ali foram os 2 segundos mais longos da minha vida. Eu falei, meu, que ideia boa. E nessa época eu saí do TI, eu trabalhava na CBA. Eu saí do TI e eu comecei a trabalhar com hambúrguer no fundo da casa da minha avó, hambúrguer gourmet, porque nessa época não tinha. Então, eh, através dela, fui pesquisar o lado do BBQ, caímos lá no Juliano, conhecendo o primeiro pitch de tambor e tal. Cara, naquela época não tinha referência, não tinha curso, não tinha nada. A gente está falando 2014 isso daí. O que que eu fazia? Você conhece com certeza. Tinha uns tiozão barbecue pit boys. Uns velhão barbudão lá nos Estados Unidos, região de neve. Os caras chegavam com um fardinho de cerveja, espingardona na costa e falavam assim: ó, hoje nós vamos defumar um peru e a gente vai lá caçar. Flop, enfiava a cerveja na neve para gelar, mostrava os caras caçando, pau, limpava o animal, começava a defumar tal. E as minhas referências naquela época com o meu tamborzinho, o que que era? Pausar o vídeo, tirar um print da tela, imprimir, ir lá no meu pit, no sol, puxar a grelha e, cara, eu pegava foto, eu encostava assim, ó, do lado do meu pulley de porco, assim, ó, e falava, putz, tá da mesma cor, que legal. Lá em 2018, minha mãe vendeu um carro e viu a minha paixão pelo negócio e me deu um equipamento profissional. Daí eu falei, cara, agora é a hora de mergulhar de cabeça de vez. E graças a Deus, nessa época, começou a aparecer a galera que começou a fazer curso. Então eu fiz curso, cara, fiz curso com Li, Bueno, Tabuada, o Borchossi, que estava numa ascensão incrível. Eu devo ter por baixo, eu fiz curso com a galera lá da Austrália. Meu, acho que eu fiz uns 19 cursos, assim, em questão de um ano. E eu sei que eu fiquei uns 3 anos pedalando para pagar o cartão, cara. Porque eu não pagava a primeira parcela, saía um outro curso, eu me inscrevia para esse curso cara, no segundo curso, um dos amigos meus que também defumava chegou para Milena e falou assim: Milena, fala pro Thiago que ele tá sendo muito imbecil. Daí ela falou assim: por quê? Eu falei assim: meu, ele já fez um curso. Por que que ele tá fazendo o segundo, o terceiro? Ele já aprendeu o que tinha que aprender. E, cara, aquilo ali me marcou. Eu falei, cara, a gente tem tudo nessa vida. Mas a única coisa que não tiram da gente é conhecimento. E eu sempre fui em busca disso. E hoje, graças a Deus, eu tenho orgulho dos meus diplominhas. Cara, sonho realizado. Zerei a galera que eu queria fazer curso na minha vida. Até com o TUF, a gente fez consegui fazer curso até com o TUF. Então, uma coisa na minha vida, falo para você, foi sofrido, foi trabalho e muito estudo, e isso ninguém tira de mim. E hoje você vive de dar curso. Hoje a gente vive de dar curso, e por incrível que pareça, hoje eu até tinha perdido um pouco a vontade dos campeonatos, porque infelizmente a vida que eu tive nos últimos anos no restaurante, ela foi muito ruim para mim psicologicamente. Então, comecei a ter muito problemas de saúde, problemas psicológicos, pelo dia a dia que realmente só quem vive sabe
o que eu tô falando. Então, isso começou a fazer com que eu perdesse o interesse pelas coisas. Então, chegou uma hora que eu quase já não defumava mais, deixava na mão de funcionário, eu perdi o brilho da coisa e graças a Deus a Milena me chacoalhou nessa época, me trouxe de volta para a realidade e, cara, estamos aí hoje com um novo propósito, que era o propósito que eu sempre gostei de fazer, que, cara, dar curso, ensinar um pouco do meu amor do BBQ para a galera e principalmente poder ajudar um pai de família com um trabalhinho extra, com uma renda extra, pagar uns boletos. Irmão, eu falo para todo mundo, hoje, graças a Deus, Deus de novo chacoalhou minha vida, me fez sair da cidade, morar no meio do mato. Felipão, eu simplesmente era um domingo, eu olhei para Milena e eu falei assim: vou fechar o restaurante. Não, mas eu falei, vou fechar o restaurante hoje. Eu falei assim, mas por quê? Eu falei assim, não quero mais, eu quero dar curso. Eu quero ensinar as pessoas, eu quero voltar ao meu propósito que eu sempre tive. Meu, a Milena falou assim, então pode fechar então que eu tô junto com você. Meu, não foi fácil. Mas hoje eu vivo o meu propósito no BBQ, que foi o churrasco que me encontrou e poder proporcionar isso para a vida Sem das os perrengues pessoas. do restaurante, né? Nossa senhora. Cara, meu, olha, indo pra chácara, perdi 70 quilos. Hoje eu durmo 8, 9 horas de sono tranquilo. Não tenho problema de pressão alta, não tenho mais nada de tudo que eu tive. Tive crise do pânico, crise da ansiedade, tive começo de depressão. Meu, hoje eu vivo uma vida que, olha, no começo eu tinha medo de ser um sonho e isso aí acabar rápido. Você Então, acordava de manhã? não, cara, eu acordava, eu olhava pra Milena e falei assim, nossa, Milena, será que vai dar tudo certo até terminar o dia hoje? Eu tinha medo do que a gente tá vivendo. Então, cara, Deus mudou a nossa vida assim, ó, da água pro vinho absurdamente. E tá sendo um novo desafio, porque hoje viver dos cursos não é fácil. A gente vê que o dinheiro tá curto, tem muito conteúdo na internet, mas ainda vocês também, melhor do que ninguém, sabe a importância de um curso, fazer esse curso online de vocês para a galera que está mais Longe, né? longe, que consegue E ter poder uma coisa estudar. mais acessível também, né? Tem essas duas coisas. O curso Exatamente. acaba ficando caro pro cara. Exatamente. Cara, porque é o que eu falei para você. Para o cara vir no curso, ele tem que gastar dinheiro e geralmente fechar o lugar que ele tem de fonte de renda. Então o cara tá perdendo duas vezes Duas nessa, vezes. Uhum. entendeu? E outra coisa, a gente vivia uma época aí, pô, o curso custava R$ 3.000 pro cara, pô, pro instrutor ficar bêbado e o cara não aprender nada. Se bem que muito tempo virou festa. Por Não, e muito tempo o BBQ, acho o que ainda curso, tem um lado festivo, porque tem gente que quer ir lá pra festa. Então a gente, como exato. é, que dá o curso, a gente tem que saber o cara que quer ir lá pra aprender e o cara que quer ir lá pra festar e tentar conciliar as duas coisas. A gente consegue, eu acredito, né? Acho que a Não, gente consegue muito bem. entrega Consegue muito bem bem. isso, A essa gente parte. segura um pouco a onda. Sem dá um preço certeza. abusivo. Inclusive, a gente cobra mais Exato. barato hoje do que a gente cobrava há 3, 4 anos atrás. A gente entendeu o mercado O ano como que tá. passado, a gente fez 3 cursos, foi recorde de presença nos 3 cursos. Esse ano tá um Legal. pouquinho mais difícil. Legal. Esse ano tem mais gente fazendo curso, você tá lá fazendo toda semana. O menino do Fat Boy lá faz um curso bem legal. O pessoal tá conseguindo entregar algumas coisas que não entregavam. Sim, Então tá mais difícil de vender. Mas o ano passado, nos 3 cursos nossos, foi recorde de público. exato. Pô, eu falei, tinha curso antes que, meu, eu tinha que fechar a agenda, porque não dava. Não dava. A gente via as outras pessoas colocando 100 alunos num curso e ainda Mas com era fila de muito espera. dado de presente, né? Mas quem Vender, olha na vender. foto no final, o certificado, Vendido mesmo é 20%. e olha lá, viu? E olha lá. Ah, eu tenho que segurar minha língua às vezes. Eu também tô segurando a minha aqui. E eu recebi 10 ligações antes de estar aqui. E dos 10, 11 falou: segura sua língua. Eu falei, mas gente, eu tô tranquilo. Mas lógico Vamos que tá, continuar né? tranquilo. Não sendo mentira, pode falar o que quiser. Você pode. A não ser que a mentira seja muito verdade, né? Ah, aí complica. Vamos lá. Quando as competições começaram no Brasil, você foi um cara que entrou de cabeça, né? Você foi o cara que
olhou pra competição e falou: "Gosto disso, quero isso", e participou de praticamente todas as competições que tiveram no Brasil até hoje. Todas. Teve, eu acho que umas 2 ou 3 a início da Pitmaster em 2016, onde eu já defumava, mas eu não conhecia esse nicho do BBQ que era o São Paulo, aonde o Bueno venceu, o Borchowski venceu, uma galera Foi 2017 isso. 2016, 2017, até que teve uma das, uma das competições, se eu não me engano, não, estou confundindo com os programas, mas essas daí até então eu nunca nem me atentei. A primeira que eu participei foi em 2019. Então, em 2019 teve uma regional paulista, eu fui lá competir e, cara, 2019 até hoje eu não parei, eu não fiquei nenhuma para trás sem competir. E de 2019 até o ano passado, todas que eu participava, a gente levava algum troféu, alguma premiação. E, cara, logo a primeira me incentivou muito, porque todo mundo falava do bendito do frango, que o frango é mais difícil, que o frango na competição era só gente experiente e tal. E, cara, eu entrei numa vibe nessa competição, ainda por ser primeiro, eu não entendia que se você foca muito em carne A, carne B, e você acaba esquecendo as outras, a chance de você, de pontuação, ser campeão geral fica mais distante ainda. Então, aquela primeira minha, cara, eu foquei no frango e, tipo, menosprezei as outras. Meu, fui campeão, peguei primeiro lugar no frango, fiquei super feliz. Daí eu vi o resto da competição acontecendo e eu entendi a matemática do negócio. Eu falei, cara, eu não, não preciso ser maravilhoso em uma, tenho que ser mediano em todas. Então é essa que vai me levar ao prêmio maior. E daí foi. 2019, teve em junho em Sorocaba, finalzinho do ano, teve a final em São Paulo. Fui campeão geral e primeiro lugar na costelinha. Fiquei primeiro lugar na costelinha, segundo lugar no putted, terceiro no frango e quarto no brisket, campeão geral. E aí você ganhou a vaga pra ir lá pra fora. Não, não, ali não, porque existiram 2 competições nesse dia. Ah, é A The verdade. Finals, que era cada O regional campeão juntava das o campeão, regionais. e isso, quem venceu a regional Foi o cara de Belém, né? foi o Churras de Patrão. Os meninos de Belém. Isso. É, Eles que foram para aqueles que ganharam essa que depois vaga. foram pro Jack Daniels quando abriu de novo, é. Isso, eu ganhei o prêmio e a chance de poder participar na próxima, só que daí veio a benção da pandemia e zerou. Daí depois voltou, quando voltou, voltou com as meat stocks, daí foi pegando as premiações, tal, 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 e eu acho que não foi a última, a primeira que eu não venci nada foi a KCBS que o Arthur fez a do ano passado. Tipo, por 9, 8 competições eu sempre ganhava, e nessa eu não ganhei nada. E foi um negócio muito louco, porque, por incrível que pareça, eu sempre me programei na minha cabeça. Falei assim, gente, um dia eu vou dar uma enxadada no chão e não vai sair minhoca. Preciso estar preparado para isso. E, meu, foi super de boa. O meu maior medo nessa história é que você sabe perfeitamente do que eu estou te falando. Aqui no Brasil, a gente tem que todo dia acordar e matar um leão por dia para provar que você é bom no que você faz. Você matou 50 leões no seu passado, não importa. Se hoje o leão te mordeu e fugiu, pô, o Felipão não Não serve serve. mais. Então eu fiquei muito com medo disso, porque, pô, dava curso, tinha um restaurante, a gente vencia nas competições, cara, o próximo mês o restaurante faturava o dobro, porque todo mundo ia lá para comer as carnes. Então, nesse dia, meu único medo foi esse. Mas, cara, eu tive uma paz tão grande no meu coração de que, pô, não ganhei, tudo bem, vai ter a próxima. E graças a Deus, muito pelo contrário, todo mundo veio e falou, mano, a tua história nunca vai ser apagada. Você pode daqui para frente nunca mais ganhar nada, mas você já fez a sua parte na história. Então, isso que me tranquilizou, sabe? E olha, depois da KCBS teve a última Do da Bárbaros Pitmaster, lá. do Bárbaros, que eu falei assim, gente, vai ser minha última competição, porque eu já estava com a luz baixa, já não estava mais com aquele tesão
do BBQ, sabe? Cara, fiz uma coisa que eu falei pra você. Falei, cara, vou entregar pra ver qual que é a reação dos juízes, os cortes que eu sempre quis entregar. Meu, frango, entreguei o peito do frango. O pulled pork, eu entreguei pork belly do Copa Lombo. O brisket, só cortei em cubinhos, nada de fatias com burn ends. A costelinha não tem como fugir, porque ela tem a regra do osso. E, cara, ali entreguei, ali fiquei feliz, porque eu sempre quis fazer esse teste, mas eu tinha responsabilidade com marcas que me patrocinavam, que eu não poderia E mal. ir mal, sabe? Porque, cara, quando alguém acredita em mim, eu tenho mais responsabilidade pelo nome da pessoa do que pelo meu próprio nome. Então, nessa última eu falei para todo mundo, ó, eu vou entrar, só que eu vou entrar assim, assim, assado. Se você topar, legal. Se você não topar, eu entendo, vida que segue. E no fim, todo mundo chegou e falou assim, Tiagão, a gente tá com você. Vai e faz o que você quer fazer e pronto. E, pum, perdi daí a vontade. Aos poucos, o Henrique precisou de um apoio aqui, me chamou, me motivou e eu falo Você pra você, voltou. o leão voltou 2 vezes mais faminto, viu? Impressionante, não adianta. Quando o negócio tá no sangue, cara, não vai. Você pode até ter uma fase de ponto morto na sua vida, mas a hora que você engata a marcha e acelera, voa de novo. E se Deus quiser, tamo aí esse ano aí de novo. Bom demais. Já rolou, né? Lá no Bárbaros. Já Já. esteve. Já, a gente ficou em segundo lugar na costelinha, perdemos para o Arthur, primeiro lugar, que teve 99999999999, que é a nota máxima. Foi incrível. E quarto lugar no burger, que pra gente foi uma surpresa bacana, porque assim, cara, a gente sabe fazer hambúrguer defumado, mas eu sempre falava assim quando eu tinha smoke house, falei assim, mano, hambúrguer, velho, hambúrguer qualquer um faz. Falei, viu, vamos focar em carne, BBQ, vamos focar numa coisa diferente, hamburgueria aqui em Sorocaba, Tem um monte. tem muita gente melhor do que eu. Falei, cara, deixa o hambúrguer pros caras que são melhor, vamos fazer o que a gente gosta de fazer e sabe fazer. Mano, pegamos o quarto lugar no hambúrguer com uma receita Uma dúvida incrível. que eu tenho, dúvida pessoal mesmo. Eu nunca participei de nenhuma competição com hambúrguer. Como é que você entrega o hambúrguer? Cara, é uma pergunta muito louca, viu? Porque eu também nunca tinha participado. Essas auxiliares como steak, hambúrguer, espetinho. Essa última da Pitmaster teve hambúrguer e o steak. Cara, o steak a gente fez, foi tão maravilhoso. O steak tava tão maravilhoso e eu esqueci de tirar o barbante dele. Então a gente foi Foi desclassificado. Você mandou um barbante? Mandei, mas merda. cara, tava tão. Mano, sem brincadeira nenhuma. Parecia um hambúrguer de tão redondinho que ficou perfeito. E passou. Passou, erro meu. E o pior de tudo, a hora que a gente comeu a carne, eu fiquei mais triste ainda. Daí começou a chegar os juízes. Meu, tá de dar um murro na sua cara. Falei, por quê? Você largou o barbante. Falei, putz, cara, falei, faz parte. Enfim, teve steak e teve o hambúrguer. Eu não sei se esse foi o padrão dos outros anos, mas um hambúrguer você entrega inteiro e o outro hambúrguer você tem que cortar em 4. Foi assim da outra vez que eu participei do curso. Foi. Então imagine a construção de um hambúrguer cortado em 4. Uma desgraça. Então a avaliação é o inteiro A avaliação e os pedacinhos. visual, pedacinho pra provar. Daí é muito louco. Daí que nem você tem que cortar o pão, carne e queijo e ir adicionando com a pinça o resto dos ingredientes nos pedacinhos para ter a certeza de que o cara vai morder e tudo. ter toda aquela composição de sabor. Eu achei doido. Eu, na minha opinião, como tem o steak que o juiz corta, pô, deveria mandar 2 hambúrgueres ou um hambúrguer e o cara corta lá ao mesmo tempo. Mas a gente não faz a regra, né? Não. A gente só segue. Só segue. Essa era uma curiosidade que eu tinha mesmo, porque eu nunca participei de competição de hambúrguer. E pra gente que tem restaurante, a gente quer morrer quando alguém manda cortar no meio. Imagine cortar em 4. Nossa senhora. Doideira. Me dá lá no o hambúrguer, quando pede muito, a gente corta. Mas o sanduíche de brisket e o de pulê de porco não corta. Pra não Ele desmanchar? falou, você pode cortar pra mim? Eu tiro, os potinhos ficam com a faca ali no meio. Eu falei, cara,
Se É. quer destruir seu lanche, destrói você sozinho. Eu não É. vou destruir, não. Eu sempre abordei os clientes no restaurante e falei assim, gente, é o seguinte, ó, vocês pediram para cortar, mas a gente não corta, porém, ó, tá aqui a faca, tá aqui a luva, se vocês precisarem, porque assim, ó, a gente tá entregando um produto para você que primeiro você come com o olho, e se eu apertar para cortar, vai ficar Vai horrível, destruir. e eu não quero que você perca esse prazer inicial, sabe? Então, corta vocês, ah, que legal, você acaba... É, eu nunca tive muito problema com isso também, não. Mas outro dia o cara. Era um casal. Você pode vir pra gente? Eu falei, mas vocês dois que vão comer? Mano? Pode ir junto, né? Vocês são um casal, pô! Beija na boca, mas não morde metade do lanche, né? É, ia falar outra besteira, mas deixa pra lá. E ó, Milena, não fui eu dessa vez, hein? Ah, de todos os campeonatos que você levantou troféu, qual foi o corte que você mais ganhou dentro dos campeonatos? Panhoca, se eu falar para você que esses dias aqui, nessa última competição, eu parei para analisar o que eu tenho de premiação, ela, ela segue uma linha. Eu tenho frango, o pork e a costelinha, primeiro, segundo e terceiro, algumas vezes repetido. O único que eu só tenho um primeiro lugar e não tenho segundo e não tenho terceiro é o do brisket. É o único que eu tenho uma única premiação nessa. Então, todos os outros cortes são iguais, mas o brisket eu só tenho uma premiação a princípio dele. Que é uma coisa que eu sempre falo também, né? Então, você quer ir bem, tem que ir bem em tudo, óbvio. Mas assim, tem gente... Porque o brisket é aquela coisa enigmática, misteriosa, demorada e tal. Mas vale o mesmo que o frango. Vale. E foi um cara Vale. meio aleatório que ganhou essa última vez, né? Meio aleatório, você não tem noção. Os caras, tipo, primeira competição, o Lucão que fez uma consultoria para eles, Na tal. hora ali, né? Também. E, cara, incrível, gente, assim, eu, dessa vez, eu sempre cometo um erro, porque assim, hoje, não é que eu não gosto de comer BBQ. Hoje eu já tô num estágio onde eu como e passo mal, ou melhor, eu sinto o cheiro e já passo mal. Então, às vezes você chega num lugar desse, o cara vê você e fala assim, ah, pô, vou levar a minha costelinha pro Tiagão comer. Puta, irmão, dói no meu coração quando o cara chega e fala, prova minha carne. Eu Você falo, não irmão, consegue? não consigo. Se eu morder, eu passo mal em 5 minutos. Você tá brincando? Passo mal em 5 minutos. Se eu sentir o cheiro, frango, se você for comer um frango defumado com dry rub, se eu sentir o cheiro dele, só o cheiro já me passa mal. Então eu já sei o que eu vou fazer na próxima competição. Não, Chegar lá, oferecer um frango pro Thiagão. não, sabe o que é o mais louco? Na competição, toda vez, sabe o que eu peço? iFood do McDonald's. Não tem erro, cara. McDonald's eu não passo mal. Então os outros falam assim, meu, com tanta carne você vai comer Mac. Eu falo, vou, cara, porque é a única coisa que eu não passo mal. Então, isso pra mim hoje já não desce mais. Impressionante. Nossa, impressionante que pra mim desce cada vez Pra mais. mim também. O Cada Felipe, vez melhor. Sim, o Felipe da Sans é obviamente que incrível. a gente tem uma qualidade muito boa. vai ali, mudando o critério, acessível, mas... né? Que nem eu dificilmente vou numa steakhouse. Porque eu vou comer uma carne que eu sei que eu vou pagar caro e não vai ser boa. Assim, não tão boa quanto a gente pode fazer em casa. É. Difícil eu ir. Exatamente, Mas mas o o Barbie- Felipão, por exemplo, o Felipe é um cara que eu falo, mano, ele não tem estômago, ele tem aquele dinossauro Avestruz. da família da família dinossauro lá, que você colocava o produto na pia lá, o dinossauro. Mas ainda bem, né? Porque se ele não conseguir comer, não conseguir provar, ele tá Não, fudido, mas né? é incrível. Eu falo assim, Felipe, eu não sei como você aguenta comer até hoje. Ele come com gosto ainda. Impressionante. Eu, pra vocês terem uma ideia, em 2019 eu já não comia mais nada. Ah, não, E eu foi como com ali que gosto. começou as competições. Os outros chegavam e falavam assim, cara, como que você compete e Sem você não conseguir come provar. o negócio e você ganha? Eu falo, cara, sabe por quê? Porque eu tenho equipe. A equipe é tudo. A equipe é tudo. Ali a gente já, na minha cabeça, eu achava que eu ia ir por uma linha, os caras comeram e falaram assim, meu, tá uma bosta. Eu falei, então tá bom, vamos estudar. Ó, um caso, o FET. Montamos uma equipe, todo mundo comia. Ah, não, tá maravilhoso. Os caras, eu gosto de formar equipe de aluno. Aluno que eu vejo que se destaca, que tem o mesmo olhar que eu tinha. Cara, eu gosto de ajudar porque eu quero fazer para os outros o que nunca ninguém fez por mim. Então eu trago esses caras para debaixo da minha asa. E, mano, às vezes
o cara tem um respeito pela gente que o cara não tem a coragem de falar a verdade. Só que eu preciso que o cara fale a verdade. Pô, não gostou? Não gostou por quê? Tá assim, assim, assado. Então o cara mente. Não, tá bom. Não, tá bom. Não, tá bom. Chegou no Felipe da Fat Boy, o Felipe comeu e falou assim, esse pulled aqui tá com gosto de feito no forno. Falei, porra, que bagulho louco, mano. Fui lá, estudei mais uma semana, competição, pegamos o primeiro lugar no porco. Então, por isso que eu falo, equipe é tudo, cara. Equipe salva você, ainda mais eu que não como o que eu faço. Então eu tenho que confiar no palpite da galera que tá junto comigo. Não, eu gosto bastante de comer, mas teve uma vez que eu fui fazer um evento, tinha 200 quilos de brisket. E eu tava vindo numa batida de toda semana fazendo brisket. Cara, eu servi 200 quilos de brisket sem provar nenhum. Caramba. Mas eu tava usando o mesmo hub, a mesma carne, tudo igual. A hora que eu passei a faca, a textura tava boa, eu falei, o gosto não vai tá ruim. Vambora. Aí também passa pra galera que tá trabalhando junto, tá, não, tá bom. E vambora. Ah, Mas uma vez eu fiz isso, mas foi uma só. No resto Eu vou na competição pra comer. Pô, ainda Eu mais fui no você que conhece Bárbaros todo lá mundo. 3 semanas atrás, foi, né, na competição. Foi. Eu só queria comer. Eu cheguei morrendo de fome 4 horas da tarde. cara, o Henrique Já encostei na estação do Geleia e falei, me serve esse arroz? Puta, Arroz de polvo que ele fez. Cara, Sensacional. vou falar uma coisa pra você. Não sei se você já foi pra Ilha Comprida. Eu já tenho casa em Jureia, que é do lado ali. Cara, Mas Ilha Comprida eu não costumo ir. Eu amo Ilha Comprida. Ilha Comprida, pra mim, é assim, ó, é memória afetiva de sabor que eu tenho da água. Porque eu afogava tanto com aquelas ondas, e a hora que eu comi o arroz dele, tava com o sabor maravilhoso da Ilha Comprida, cara. Sensacional. E falando em carne de comer, esse final de semana eu fui fazer um curso em Campinas, e o Henrique e a esposa dele estavam lá, tinham acabado de voltar ao Tennessee. Eles estavam falando que lá onde eles foram competir, a hora que acabou a competição, os juízes indo embora, tudo velhão de 80, 90 anos, todo mundo com bolsa térmica. Eu falei assim, meu, os caras vão lá para levar comida para embora. casa, velho. É. Daí eu falei, cara, que incrível, isso aí é uma experiência que eu ainda não tive de lá. E, meu, eles contam, eu falo assim, meu, fascinante. Eu falei assim, meu, tinha uma senhorinha lá que quase caiu, ainda fui ajudar ela. Eu abri, assim, a caixinha térmica dela para ajudar. Meu, tava cheio de brisket, cheio de costelinha. Ela falou assim, viu, tava tudo misturado ali. Falei, nossa, olha que coisa incrível, né? É, não, mas... E outra, né? Você já provou, já sabe se tá bom ou não, né? É, Você já consegue você escolher mordeu, ainda. é. A ruim ninguém leva, não. Exatamente. O povo não é bobo. É. E quando que você vai realizar esse sonho de ir pra lá competir? Cara, meu pai, vendo a sensibilidade de eu ter perdido aqui, o pai da gente fala, é roubado essa porcaria, comprar. Oh, calma, pai. Falei, meu pai é o cara do futebol, a vida inteira. Juiz ladrão. É. Então, meu pai é o cara do futebol. Eu falei pro meu pai, pai, alguma vez você não venceu? Você teve jogos que você já perdeu. E não é culpa sua, não é culpa do juiz, não é culpa de nada. Ele falou assim, não, chega, aqui você não compete mais. Você vai pra fora, eu vou pagar uma viagem pra você. Fomos lá, fizemos visto, agora estamos aguardando. Em agosto vai ter a entrevista do visto. E eu tenho uma viagem com meu pai paga. E eu falo assim, eu vou, só que você vai junto comigo. Nós vamos alugar um motorhome. Eu falei assim, a gente vai viajar lá e vai ficar competindo e fazendo. Ele falou assim, não, é você. Minha pegada é jogar a bola. Você não arranca meu futebol daqui e eu mando você pra lá. Então, tô querendo ir lá provavelmente pro ano que vem. Mas a gente vai ficando velho, Vai a dando uma gente vai preguiça, ficando... né? Não é nem preguiça, Felipão. Hoje eu e a Mia, a gente está muito focado em ter o nosso cantinho. A gente sempre morou na cidade, a gente detestava meio do mato. E ao morar próximo de um hospital, cara, Deus colocou no nosso coração que a gente devia morar no meio do mato sem vizinho. Então a gente se mudou da cidade, a gente foi parar no meio do mato. Hoje o meu vizinho é uma cachoeira, o meu vizinho do lado é uma senhora de 75 anos que nem parece que tá lá porque não faz barulho. Então a gente tá vivendo essa experiência nova, tá amando. Então eu falei para ela, ó, tô com quase 40 anos, vamos focar em comprar nossa terrinha aqui, construir nossa casinha, trazer
a academia junto da nossa casa para ficar uma coisa só. Então, eu acho que eu não teria essa coragem de hoje ir lá fora e saber que esse dinheiro poderia ajudar a acelerar o sonho da Milena, que é ter o cantinho dela. O meu sonho, graças a Deus, eu já vivi. E ela, dos 19 anos de idade, junto comigo, largou a vida dela para viver o meu sonho. Então eu falo que hoje eu estou no momento de viver o sonho dela. Então, vou viajar uma hora, mas primeiro eu quero chegar para mim e falar assim, ó, Mi, tá vendo? É a nossa casa que a gente conseguiu junto, do jeito que você sempre quis. Esse é meu foco hoje. Eu achei Boa. que ela ia estar aqui junto, que ela sempre tá do seu lado, né? Eu Cara, até estranhei a hora que eu não vi ela aqui. a Mi, graças a Deus, nesse ciclo do restaurante, a gente, desde 2019 que a gente tem o restaurante, ela sempre foi meu braço direito lá. Então, no momento, ela foi o financeiro e, ao longo do tempo, a Milena se descobriu na cozinha. E, cara, a Milena é maravilhosa hoje na cozinha. Então, por muito tempo, a gente inverteu os papéis. Eu ficava a administração e cuidando das carnes, e a Milena era a chefe do restaurante nosso, e foi. Um dia, meu pai, lá no Cajuru, que tinha o seu. Depois da papelaria, ele montou uma lan house. Então, a vida do meu pai, aposentado, imprimir boleto da turma pagar na lotérica e tal. Meu pai vendeu lá, porque a casa era muito grande, era sobrado. Minha mãe já estava com problema de tropeçar na escada, cair rolando. Então, meu pai decidiu vender lá e morar numa casa terra em condomínio, porque lá era um bairro. Daí, de noite, minha mãe chegava, ela é professora universitária. Chegava às 11 horas, meia-noite, meu pai tinha que estar no portão por segurança, para abrir para ela. Então, meu pai falou assim, viu, casa térrea, condomínio fechado, você bate na portaria, abre, tchau. Não preciso mais esquentar a cabeça. Só que meu pai não consegue ficar parado. Daí, eu e a Milena no restaurante tocando, chegou um dia de almoço, ele chegou e falou assim, preciso da Milena. Daí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, comprei um restaurante. Eu falei, peraí. Falei, como assim você comprou um restaurante? Meu pai é o cara que não sabe acender o fogão. Eu falei assim, cara, comprei o restaurante, sabe de quem? Do filho do Pelé. O filho do Pelé tinha um restaurante com o Pelé, do lado da Santa Casa, e tem uma rede de açougues lá na cidade muito boa. E abriram no bairro, lá no Cajuru. E o dono dessa rede chegou pro Pelé e falou, Pelé, quero montar um açougue lá e esse açougue vai ser seu. Hoje o Pelé voltou com um açougue no bairro, muito legal isso. E o filho dele vendeu o restaurante pro meu pai. E nisso tive que ceder a Milena para ele por Então obrigação. ela tá trabalhando agora. Cara, a Milena hoje tá lá cuidando da cozinha, tá fazendo um trabalho incrível, maravilhoso. E te digo mais. Do lado da Santa Casa? Exatamente do lado da Santa Casa. Fala o nome do restaurante, endereço aí É pra quem quiser. Santa Panela, Rua Pedro José Senger, 128, ao lado da Santa Casa e do estacionamento da Santa Casa. E assim, Eu tô lá todo dia quase. A Martina, minha filha, joga vôlei ali numa travessinha da Santa Casa. Eu vou lá ali tem conversar. um ginásio ali. É. Cara, apareça lá para comer, para você ver. Vou lá. E assim, ó, é um mundo Só totalmente almoço? oposto, só almoço. De segunda a sexta, das 10h30 às 2h30, 3h tem É almoço. lotado de gente, né? Infelizmente, a frente ali da Santa Casa, o pessoal que fica na fila ali é muita gente. E assim, ó, por incrível que pareça, a gente teve um choque de realidade, porque a gente saiu de um nicho a mais para marmitex e prato feito, que é o povo. E, cara, é incrível, porque o negócio bomba, 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 e a gente fala, meu, realmente a gente vê que comida por necessidade é incrível, Não tem fim, né? é correria. Então, a Milena se vira sozinha na cozinha. Hoje, por exemplo, além de cozinha, de vez em quando meu pai precisa ficar em casa dando um apoio para minha mãe e para minha irmã. A Milena cozinha, chega lá cedo, cozinha tudo, daí a assistente dela faz as montagens e ela vai pro caixa. Hoje ela não tá aqui porque Tá trabalhando. ela tá trabalhando. E eu virei marido troféu, né? Que delícia. Que beleza. Olha que gostoso. Meu sonho. Meu sonho é virar o marido troféu.
Imagina o dia inteiro em casa. Nossa, coisa boa. Mas vou te falar uma coisa. Rapaz, a Milena bota pra lavar a louça, lavar a pia, lavar a casa, lavar. Não, não. Eu Não, Mas virei. o troféu Aí tem que não ter é do empregada. Não, troféu, não, Thiago, não, aí não, você tá não, pagando, Não, não, né? aí tá pagando. Não, não. Eu quero com conforto e mordomia, não vem não. Não, ela botou eu pra É o famoso ralar. casa, cozinha e roupa lavada, né? casa, pior- comida, roupa pior lavada, que é o 100 mil por mês contrário. para o bafo. Pior que é o contrário. Lá eu virei a dona de casa pra poder ajudar ela. Não, quero... Não faço tudo que precisa pra ajudar, porque não foi, infelizmente, não foi a minha criação, mas devagarzinho eu vou me acostumando. E o pior de tudo é que eu tô pegando gosto. Hoje, morando lá no rancho, cara, eu não saio daquele lugar por nada. Eu tô começando a virar bicho do mato, eu tenho até medo de, de empacar a Milena nesse rolê. Então a gente deixa de sair, deixa de se divertir, porque, meu, ali é tão maravilhoso que não me faz ter vontade nenhuma de sair de lá. É Já muito fez sua louco. hortinha, suas coisas? Cara, se eu tenho noção, tô montando um ecossistema muito louco. Vou criar galinha para ter ovo caipira, e daí eu vou fazer uma horta hidropônica e eu vou ter uma criação de tanque de tilápia. Olha. Então, um sistema vai alimentar o outro. Calma que vocês vão ver ainda. Puta, meu pai fez isso quando eu nasci na granja. Era esse sistema que ele estava montando. Tinha plantação de milho, o lago de piscicultura E as e galinhas. a granja. Então, a cama do frango era adubo pro milho. Exato. Não, O milho dava não, pra galinha. o fundo do lago era adubo pro milho. A cama do frango era alimento pros peixes. E o milho era alimento pro frango. Exato. Ia rodando. É um ecossistema muito louco. E assim, meu, vou ter ovos caipiras todo dia, a carne da galinha futuramente, Peixe? horta e tilapinha. Olha que beleza. Aí Não tinha funciona. quase mais nada. A única coisa ruim de plantar é arroz, né? Mas tudo bem. Compra no saco grande, tá tudo bem. Demora para ir pro supermercado de novo. É verdade, é verdade. A gente está aqui em Piracicaba. Vamos mudar completamente o rumo da prosa. Mas tem uma história ruim aqui em Piracicaba, não tem, não? Rapaz do céu. De evento? É. Até me lembrou hoje, até me arrepiou. Cara, vou falar pra você. Aqui foi eu acho que foi a hora que eu mais precisei da Milena. Porque a turma acha que viver de churrasco é tudo lindo, Uhum. é tudo maravilhoso. Eles acham que viver de churrasco é abraçar o Sorocaba para tirar foto todo dia, Uhum. né? Então a turma não sabe dos problemas. E na época que antes de ter nossa primeira smoke house, cara, a gente trabalhou com espetinho na praça, a gente trabalhou com um hambúrguer em posto de combustível, a gente trabalhou em barbearias, estúdio de tatuagens. Então, isso era a nossa fonte de renda naquela época. E, cara, eu vou falar uma coisa para você. Nada do que eu fiz de fonte de renda na minha vida no começo deu certo. Parece que tudo que eu colocava a mão apodrecia. Um dos principais casos que tem ligação com a história daqui de Piracicaba, na frente da minha casa no Cajuru, tinha um cara que montou 2 tendas de espetinho e, meu, ali, para desviar do pedágio da Castelinho, a galera entra em Sorocaba sem pagar pedágio. Então, é o dia inteiro movimentado. O cara meteu um espetinho ali na frente da casa dos meus O pais. cara entra pelo 80, pelo Éden ali. Isso. O cara entra pelo 80, você tem a opção Itu, daí você passa na frente da City Castelo, Village Castelo e já sai no Cajuru, primeiro bairro. E daí ali o cara montou um espetinho na calçada, na frente de um terreno baldio. E, mano, em 6 meses o cara explodia de vender espetinho. E nessa época eu fazia curso na casa do meu pai. E, cara, o negócio era tão começo, 2018 mais ou menos, que a gente fazia curso, cara, e eu não tinha dinheiro para pôr uma tenda. Então eu lembro que a gente terminava os cursos, cara, ficava 2 dias com os pescoços vermelhos ardendo. Então, um dia meu pai falou assim, viu, empresta do Denilson lá a tenda para você usar. E eu falei, pô, legal. Daí, cara, um curso emprestei, outro curso emprestei. Teve um curso lá que o cara falou assim para mim, viu, segunda-feira eu vou lá pegar a tenda e eu vou conversar com você. Eu falei assim, nossa, será que ele vai vender a tenda para mim? Olha pra você ver a cabeça como era, como a gente Não pensa mal, sonhava assim, ó. Não sonhava de verdade.
Eu falei, pô, que legal, tomara que ele me ajude vender essa tenda para mim aí parceladinho, porque daí eu consigo ter a tenda pro curso. Chegou segunda-feira, o cara falou assim para mim, minto, domingo. Chegou na minha casa domingo, falou assim, ó, amanhã a gente não abre mais o espetinho. Eu falei, como não? Ele falou assim, cara, a gente montou um restaurante dentro do bairro e amanhã tá fechado esse espetinho. Quer comprar? Ele falou assim, eu não vou te vender o ponto porque eu tô na calçada, mas vou te vender toda a estrutura que a gente usa. Você já começa amanhã se você quiser. Eu falei, porra, demorou. Meu, o cara mostrou o livro Os caixa números. dele e nem precisava mostrar, porque a gente via. Mano, o cara faturava aí uns 3, 4 pau por dia vendendo espetinho. Puta que É pariu. E espeto, hein? assim, muito, muito. O cara vendia espeto ruim, cerveja ruim e não tinha nem lugarzinho pra sentar nem nada. Cara, peguei, assumimos. Segunda-feira não conseguimos funcionar porque foi o dia de fazer as compras. A gente abriu na terça-feira lá. Cara, ele tinha 3 opções de espeto que ele mesmo produzia. Você comia assim, ó, parecia açaí, de tanto amaciante que ele colocava na carne. Daí, pô, fui no melhor açougue, que hoje é a rede do Pelé. Fui lá, que era os melhores espetinhos da cidade. Peguei 13 opções de espetinho, cerveja, opções. Meu pai tinha mesa e cadeira de boteca, aquelas de metal. Cara, trouxe embaixo das tendas, coloquei caixinha de som. Meu, trazia o pit, fazia lanche de pernil e lanche de costela com queijo, tipo 10 conto, 15 conto o lanche, sabe? Meu, moral da história. Melhoramos a carne, aumentamos 5 vezes as opções, mudamos tudo para melhor. Espetinho começou de 3, primeiro mês foi lindo. Nossa, eu nunca tinha visto dinheiro daquele jeito da minha vida. Eu e a Milena, a gente contava dinheiro assim na carteira, tinha medo dentro da carteira, porque Do naquela época bolo era de tudo todo dinheiro. dinheiro. Então, meu, olhava aquilo, pagava tudo, sobrava dinheiro para mim e para ela. Primeiro mês sobrou bastante dinheiro. Segundo mês, terceiro mês não pagou as contas. Cara, quarto mês zerou, quinto mês zerou. E para ajudar, eu tinha os meus pais me viam como o cara que desiste de tudo. Então, teve dias que meu pai, que nunca trabalhou com alimentação, chegava no espetinho, ficava lá, o cara chegava e falava assim: eu quero uma kafta. Irmão, não tenho carne e linguiça só. Aí o cara, tá bom, obrigado. Meu pai, não, como que eu já sei? O cara vem para comer espetinho, tem que ter kafta, tem que ter isso, tem que ter estoque. Falei, pai, você trabalha com papelaria, pai. Você é As coisas fácil não estragam. comprar uma caixa de sulfite lá e esperar 5 meses para imprimir tudo. Falei, aqui outra. Falei, você acha que eu não comprei por quê? Falei, eu tô com essas 2 opções de carne porque eu não tenho dinheiro. Falei, o negócio não vai para frente. Não foi, meu. Essa era a maior mágoa, até que chegou uma hora que, meu, a gente já não abria, não tinha vontade nenhuma. E os meninos do Old Truck ligaram para mim um dia e falaram assim: ô Tiagão, viu? A gente vai fazer um evento lá em Piracicaba, num asilo. Cara, a gente ia fazer fogo de chão lá de costela. Vende pra caramba. Só que a gente não vai poder, que a gente tá com 2 compromissos nesse dia. Quer assumir? Eu falei, tá, vou assumir, demorou. Nessa semana, o cara do espetinho, que tinha montado um restaurante, chegou para mim e falou assim lá em casa, viu? Você não tá mais abrindo, né? Eu falei, não, tô viajando, fazendo consultoria. Mentira. Não tinha Não dinheiro. tinha dinheiro e nem vontade para abrir o espetinho. Daí ele falou assim, quer me vender de volta? Eu falei, Agora. top, demorou. Eu falei assim, só que é o seguinte, ele tinha me vendido por 5 mil as coisas dele, tenda, carrinho, isso e aquilo. Eu falei para ele, ó, eu vendo pelos mesmos 5 mil. E se você quiser, ainda parcela. Ele falou assim: não, tá aqui, ó. Deu 5 mil para mim. Eu falei assim: nossa, que lindo. Ó, eu tenho 7 mil de dívida para pagar. E eu tenho 5 mil. Se eu pagar esses 5, vai ficar só 2. Beleza. Mas olha, a gente tem um evento que o Road Truck passou pra gente. Eu vou comprar esses 5 mil de costela. Vou vender lá, Vou faço fazer 10. 15, pago 7, sobra 8 ainda pra gente. Beleza? Beleza. Milena não sabia de nada. Compramos a costela. Meu, compramos tanta costela. Tanta costela. Acho que compramos umas 15 PA. Nossa. Chegamos lá, assamos, bonito, tudo certinho. Madrugada de sexta, porque o evento ia começar sábado. Sábado vendi 3 pratos.
Falei, não, domingo vai ser melhor. Domingo vai ser melhor, tenho fé. Domingo vendi 2 pratos. E um dos pratos a mulher quis o dinheiro de volta porque reclamou que a costela tinha gordura. Cara, a gente tomou um fumo tão grande que a minha dívida de 7 subiu para 12. Porque teve hotel, teve funcionário, teve isso, por aquilo, Deslocamento. teve o chão que eu paguei, mais cara, a mulher teve a coragem de cobrar porcentagem de 20% de 5 pratos, tá ligado? Olha, mas tudo bem. Mano, juro por Deus, cara, aquele dia foi a maior decepção da minha vida. Ali eu engatei o pit, eu voltando de Piracicaba, eu chorava por dentro, porque eu não queria mostrar pra Milena que eu tava Destruída. acabado. Ali eu já tava pensando, falei, meu, vou chegar em casa e vou atualizar o meu currículo. E eu já tinha mandado mensagem pro meu ex-chefe da TI. Falei, meu irmão, vou mandar meu currículo segunda-feira para você, preciso trabalhar, tô parando, bababá, bababá. E antes disso, em Sorocaba, tinha um lugarzinho que a gente ia, que foi a nossa primeira smoke house, que era de um amigo nosso, e de vez em quando ele tinha preguiça de cozinhar, ele me chamava para vender hambúrguer lá. E assim, todos os lugares que a gente ia vender, nunca ganhava nada, sempre tomava na cabeça. Eu ia com 500 porções, sobrava 450. Daí no outro evento eu ia com 50, acabava em 10 minutos. Se eu tivesse com 500, eu tinha Tinha vendido as vendido. 500. Daí na outra eu colocava 500 porções e vendia 10. Eu falei assim, não, não é possível, meu. Falei, gente do céu, filho, onde eu ponho a mão o negócio não vai. E, meu, já tinha aceitado aquilo. E nesse lugar era o único lugar que a gente ia e vendia. E eu e a Milena ficava sentado na cozinha e a gente falava assim, nossa, é a nossa cara aqui, né? Nossa, aqui a gente ficava fazendo planos com o lugar, ó, decorar assim, pôr uma cabeça de boi, o pit ali. E sempre falei pro cara assim, falei, cara, se um dia você pensar em sair daqui, me avisa que a gente conversa. Cara, voltando de Piracicaba para Sorocaba, eu juro por Deus, cara, que aquele dia eu rezei para Deus. Eu falei assim, Deus, eu falei que eu não ia chorar, mas é duro. Aquele dia eu falei assim, Deus, desengata esse pit do meu carro, que ele entre dentro desse mato. Ele suma para dentro desse mato, eu não vou parar. Eu não quero mais isso para minha vida, Deus. Eu desisti. Eu cheguei no meu limite, Deus. Cara, vim assim o dia inteiro, a noite inteira, a viagem inteira. Cheguei em casa e o telefone tocando. Tum, tum. E eu não atendia, eu não atendia. Cheguei na casa da Milena, sentamos no sofá. Ela falou assim: você não vai atender? Eu falei, Milena, não quero. Eu não tô com cabeça, não tô com vontade, não tô querendo falar com ninguém. Daí ela pegou o telefone, atendeu e deu na minha mão. Daí eu falei, e aí, Gui, beleza? Eu falei, beleza. Eu falei assim, ô, mano, viva a voz. Você tá com o espetinho lá no Cajuru ainda? Parei, olhei pra cara da Milena. Falei, Gui, eu vendi ele essa semana. A Milena olhou pra minha cara. Daí ele falou assim, viu, o seguinte, eu tô saindo daqui. Eu tenho uma fábrica têxtil e aqui tá me tomando muito tempo e eu não vou mais ficar. E ó, vou te entregar montado, é só você pôr carne, pintar a fachada, tirar meu nome, pôr seu nome e começar a vender. E ó, tô vendendo por 5.000 reais aqui. Falei, tá bom, Gui, eu vou falar com a Milena e a gente já se fala. Desliguei, olhei pra cara dela, ela falou assim, você vendeu o espetinho? Eu falei assim, vendi. Ela assim, por que você não me falou? Eu falei assim, porque eu ia te falar esse final de semana. Ela falou assim, você vendeu por quanto? Eu falei, vendi pelos mesmos 5.000. Daí ela falou assim, cadê o dinheiro? Eu falei assim, comprei tudo de carne pra esse evento. Daí a menina olhou pra minha cara, a gente ficou naquela. Daí ela falou assim, e o que o Gui falou? Eu falei, ó, o Gui falou que vende lá pra gente, tudo montado e parcela. Só que eu falei assim, sinceramente, Milena, eu não aguento mais. Falei, eu já apanhei tudo que eu podia apanhar nessa vida. Não é pra mim, mas você decide. O que você falar, a gente faz. Senão, amanhã, tô indo lá pra CBA pegar meu emprego de volta. Daí a Milena olhou pra minha cara, ficou um minuto pensando, ela falou assim, liga pro Gui e fala que é nosso.
Falei, você tem certeza? Ela falou assim, liga pro Gui e fala que a gente vai ficar. E, porra, liguei pra ele e falei, irmão, eu fico. Só que eu falei, eu não tenho dinheiro. O dinheiro do espetinho, eu acabei de comprar de carne pra um evento. E ó, tô com 600 quilos de costela dentro do equipamento aqui que eu vou doar para fazer comida para morador de rua. Porque eu não tinha o que fazer com a carne. Daí ele falou assim, não, demorou, pode me pagar parcelado do jeito que você quiser. E se não fosse essa decisão de ter culhão da Milena, hoje não Ali tava aqui começou o não. Rei dos Defumados. Cara, ali começou o Rei dos Defumados com o seu primeiro espaço físico. E por incrível que pareça, Você já mano, pintou o Rei dos Defumados na parede. cara, não tinha um puto no bolso. E por isso que eu falo, mano, quando você tem amigos, você tem tudo nessa terra, cara. Eu não tinha dinheiro para comprar comida. Meu pai foi lá, pegou um cartão e falou assim, ó, tem 5 mil reais aqui, mardita de 5. Ou jogasse no bicho no número 5, ó, tem 5 mil aqui no cartão pra você comprar de mercadoria. Eu falei, tá bom. Fomos lá, compramos de carne e bebida. Daí precisava mudar, pintar tudo lá. Tinha um cara chamado Fernando Vazio que eu não conhecia, que era amigo dos nossos amigos nessa época. Daí o Gui falou assim, viu, chama o Vazio que ele vai lá fazer um orçamento para você. Daí o Vazio foi lá, fez um orçamento para mim na semana que eu ia inaugurar. Ele falou assim, tipo, ah, mano, é R$ 1.500 para fazer tudo para você. Eu falei, não, de boa, mano. Eu não tenho esse dinheiro, cara. Eu falei, eu tô quebrado, assim, assado. Eu falei, mas quando eu tiver eu vou fazer, beleza? Beleza. Meu, no dia seguinte eu cheguei lá, mano. O cara era uma galeria, você entrava, eu ficava no fundo. Então, já tinha gente alugando lá o espaço, tinha um café na frente assim. Meu, ele chegou com as tintas dele. Cheguei lá num dia lá, ele pintando, mudando, fazendo tudo. Falei, irmão, você tá louco? Falei, cara, não tenho dinheiro pra te pagar, mano. Falei, pra depois. Falei assim, não esquenta a cabeça não, mano. Eu tava dormindo, acordei com uma voz falando que eu tinha que vir pintar pra te fortalecer. Eu falei, porra, mano, que bagulho louco, né, mano? Daí fui lá, compramos as coisas. Texas Flood, lembra dessa banda? É de um amigo meu, do Cajuru. E eu vivia falando pra ele assim, mano, o dia que eu tiver um ponto, um restaurante, a minha inauguração, vocês vão tocar. Porque a gente fazia muitos eventos, eles tocavam, e eu sempre fazia o network com eles, sabe? E, meu, falei pra ele que eu ia inaugurar tal. Falei, quanto que vocês cobram? Só pra eu ter uma noção tal. Ele falou assim, meu, a gente cobra tipo 2 pau a banda. Eu falei, ah, não, de boa, maravilha. Cara, um dia antes ele me liga e fala, ó, falei com todo mundo da banda. Você paga o jantar nosso? Eu falei, como assim? A gente vai tocar pra você, irmão, em troca do jantar. Você paga o jantar pra gente e pra namorada da gente? Eu falei, demorou. Mano, consegui o espaço, A pintura, a a banda pintura, a banda e o cartão pra comprar comida. com seu pai. Cara, falei assim pra Milena. Falei, Milena, a gente tem 5 pau de limite. Vamos comprar pro mês inteiro? Ó, pra você ver a cabeça nossa como era. Falei, vamos comprar estoque pro mês inteiro? Porque daí a gente zera esses 5 mil de limite e a gente tem o mês inteiro pra girar. Mano, primeiro dia que a gente abriu, acabou comida, acabou bebida, velho. Que maravilha. Acabou comida, acabou bebida. Eu e a Milena, meu, ó pra você ver que louco, mano. Os meus alunos foram com a família na minha inauguração. Viram eu e a Milena totalmente despreparado. Pularam pra dentro? Mano, largaram família na mesa. Eu sei que no pit tinha 5, 6 negros me ajudando. No bar, uns 2, 3 ajudando a Milena. No caixa, mais 2. Galera abriu mão de estar com a família para me ajudar. Eu tive que sair, comprar pão, comprar isso, comprar aquilo, porque o negócio tava acabando. Mano, uma fila de 1 hora, assim, ó, pra soltar o rango. E, mano, a galera comia e falava, meu, não importou a demora, a comida tá muito boa. E assim foi. E eu tinha sempre uma mágoa com Deus, mano. Porque eu falei assim, não, Deus, não era possível ter apanhado tanto assim na vida. Daí, mano, as coisas vão acontecendo e a gente entende, mano. No dia que a gente abriu o restaurante pra frente, mano, toda enxadada no chão, deu minhoca. Então, Deus não queria que a gente, não menosprezando, não queria que a gente ficasse num posto, não queria que a gente ficasse em estúdio de tatuagem, porque talvez essa opção dando uma fonte de renda, eu jamais pensaria num lugar fixo para mim, sabe? E cara, o dia que a gente abraçou o restaurante, a nossa vida fez assim, ó, mudou absurdamente. Então, é, é muito louco. Então, essa virada de chave nossa foi esse asilo que a gente veio aqui e só tomou na cabeça. Agora vamos lá. Hoje, depois olhando com calma, pensando.
por que que não vendeu nada? Você consegue entender isso ou continua sendo um mistério? Era preço, era a concorrência que tinha no local, o que que era? Não teve público nesse evento. Ah, faltou gente. Faltou gente. É, aí não tem o que fazer mesmo. Faltou gente. Totalmente faltou gente. Tava tendo, na semana, vários lugares melhores até, que a turma falava que tinha um parque com piscina de bolinha, com água para as criançadas, sabe? Então o nosso evento miou por falta de público mesmo. Aí porque fudeu. quem passou foi o Michel e o Juninho, não iam por ele numa Não, fria, né? não, Se não, fosse não ia. outra pessoa, Exatamente, você meu. até pensava, E assim, não, ó, aqui eu a vou gente foder fez com o Thiago de tantos vez. eventos junto com o Michel que a gente via que, meu, o Michel parecia fila do INSS. Os caras, cara, os caras ficam na fila da estação do Michel, embaixo de chuva, embaixo de sol, embaixo de tempestade, o que for. Então a gente via, porra, e outra, nos Open da vida, a gente via que a costela é a preferida. E querendo ou não, o nosso nicho em 2019, porra, era a época que eu tinha que explicar o que era brisket, o que era Mas costelinha, até hoje, o eu que acho, era né? Se vai barking. num evento, a Hoje costela nem ainda... tanto. mas a costela ainda Ah, não, vende sim. mais Ah, rápido. não, a costela não costela te é explica nada. nacional. É. Costela é Costela incrível. não precisa explicar nada. Costela, hambúrguer e Costela, picanha e leitoa. hambúrguer. É. Então ali o erro nosso foi. Não teve erro, na verdade, teve Deus agindo na nossa vida ali de não pôr ninguém no evento. Porque se põe gente no evento e ia dar dinheiro, Você não ia pegar o negócio. não sei te dizer, mas eu só falo uma coisa pra você. Hoje eu tô aqui por causa de duas mulheres. Minha mãe e a Milena. Se não fosse elas, hoje eu ia estar atendendo CBA. prompt de comando. Bom demais. Cara, o foda desse podcast é o seguinte: quando o papo é bom, a gente nem percebe que tá Nossa, voando. E tem tempo. Olha, fala Milena, ó. A Aline já tá ali levantando plaquinha pra nós. E a Aline prepara uns jogos aqui pra gente fazer com os convidados. Sim. E o seu tá muito legal. Inclusive, você tá usando a camiseta, que é uma brincadeira muito legal, pra falar de carne mal passada, bem passada tal, que é o cru seu cu. Exatamente. Que é a resposta que você dá pra quem fala que tá cru. Brincando. A galera que brinca no Instagram, ah, essa carne tá crua. Daí eu falo, cru seu cu. Daí os caras, Mas tem gente que chega no particular assim e chega e fala, viu, tá cru. Só pra mandar o cara. Tomar no cu Falei, mesmo. que vontade que o cara tem, né? A Aline preparou algumas frases aqui que a galera fala quando a carne tá com aparência de crua, quando tá mal passado. O povo que não gosta de mal passado sempre tem uns trocadilhos, umas brincadeiras legais. Eu achei umas ótimas aqui, viu, Aline? Sensacional. Você achou isso na internet ou você que... Meio amigo? Certeza que ela não gosta de carne crua. Ela come carne mal passada. A Aline come. Mais uma alma salva. Mais uma só. Aí ela fez algumas frases aqui, nós vamos escolher a mais legal. Quer dizer, você vai escolher a mais legal, eu vou Tá. só ler. Tem umas que estão muito boas. Essa é clássica. Escolhe uma. Veio tão crua que tá mugindo ou se espetar o garfo berra? Ah, se espetar o garfo, berra. Se espetar o garfo berra ou o chefe só mostrou pro fogo de longe? Não, se espetar o garfo, erra. Ou Berra. berra. Se espetar o garfo berra ou certeza que acabou o gás? Putz. Olha, como eu sou do Team Carvão, eu vou continuar com a do garfo. Se espetar o garfo berra ou o injection foi a vacina? Nossa! Essa foi você Olha, mesmo, né? Vou falar pra você, parabéns, porque essa tem muita técnica envolvida falando Não de tem? injection, hein? Parabéns. Essa, Ela já ouviu 50 podcasts, né? o injection venceu essa. O injection foi a vacina ou o boi morreu, mas ainda não aceitou? Olha, vou pro popular agora. O boi morreu e não aceitou. O boi morreu, mas não aceitou ou era mais fácil morder o boi no pasto? Mais fácil morder o boi no pasto. Mais fácil morder o boi no pasto ou se chamar o veterinário ainda dá pra salvar? Cara, isso lembra muito a série Yellowstone, né, meu? Quando você vê os bichinhos lá zoados, vai sacrificar? Não, chama o veterinário. Essa do veterinário é melhor, viu? Se chamar o veterinário dá pra salvar ou tá tão cru que tá me ajudando a comer a salada? Não.
vamos pro veterinário, Se chamar porque onde veterinário. serve carne não se pode servir salada. Cara, tá doendo a cabeça de rir, velho. Sensacional. E a última, se chamar o veterinário dá pra salvar, ou pra quem gosta de sushi, tá ótimo. Olha, veterinário, mas eu também tenho uma que eu falo assim, pô, que legal, estão servindo carpaccio agora de defumada. E eu tenho uma ao contrário, que a Débora sempre fala quando eu vou fazer churrasco pro meu sogro, pra minha sogra, que eles gostam de bem passado, ela fala, estraga uma carne pro meu pai aí. Nossa. É incrível, é incrível. É sensacional. Filipão, chegamos Bom, aqui né? naquele... Eu ouvi a história, nunca tinha ouvido. Você nunca tinha ouvido? Nunca tinha ouvido a Já, história. já vi os Ixi. podcasts, já. E ainda não é nem o começo, né? Não, tem história pra cacete, tem. Nunca tinha ouvido. Parabéns. Eu ainda gosto mais ainda de você agora. A Parabéns por A tudo. trajetória O é que ele muito tem boa. feito lá na escola de Pitmaster, de tentar ajudar o mercado a colocar Pitmasters no mercado, que isso realmente é uma falta incrível, né? A gente precisa dessa pessoa para poder crescer. Conversando com o pessoal aí, estão pagando realmente bem para quem tá fazendo isso, mas não encontra mesmo Não assim. encontra. Não encontra, não Ah, encontra outro porque... dia eu vi um anúncio lá em São Paulo, de uma parrilha ali em Moema, o cara pagando, trabalhar 5x2, com 2 dias de folga na semana. É o MG, não é? Não, Não? era um outro. Não, o Marcel é do meu lado lá, o Marcel é 5 mil por mês, 5x2, plano de saúde, vale refeição alto, assim, porra, um Comissão negócio... ainda da caixinha. mais a caixinha e tal, um negócio... Não, conhecido nosso foi fazer um trampo em Campos, o cara no Arte BBQ lá, de quinta a domingo com alimentação e esse lugar pra ficar por 3 mil fim de semana. O cara Então- faz 12 no mês. Porra. É que Né? eu falo que assim, a Só que tem turma que ser um quer cara bom. viver. Só que tem que ser um cara bom. Um cara A- bem treinado, um cara que sabe o que tá Sim. fazendo. A turma quer viver do BBQ, mas a turma não quer ter o sofrimento que é viver de BBQ. A galera não tem noção de como é defumar no frio, defumar na chuva, Virando a noite. virar madrugada. Então, por isso que eu falo que hoje as minhas sacadas do curso é o mais próximo da vida real. Cara, chuva, frio, vento, você acha que eu fecho as tendinhas lá, os fechamentos para a turma ficar mais quentinho? Eu quero torar o pau, eu quero que o cara sofra, porque ali, na hora de filtrar no Instagram, o cara fala assim, pô, eu tô vendo aqui, o seu curso é à noite? Eu falo assim, isso. Ah, eu tô de boa. Irmão, Não é pra você. vai fazer curso de hambúrguer, então, que é 45 minutos, Não é pra você. sabe? Então, por isso que eu falo pra você, a minha pegada é vida real. Então, a gente vira a madrugada, a gente dorme lá, a gente volta para finalizar as carnes que ficaram descansando na térmica. Então, é uma vivência mais próxima do real possível. Quer comer no almoço? Madrugada. Quer comer de noite? 6 horas da manhã de pé, irmão. Essa é a nossa vida e sem atalho. Sem atalho. O cara vai lá no curso e fala, eu vou comprar um pit, daí eu vou comprar um sous vide, e daí eu vou comprar um forno combinado. Eu falo, irmão, domina o equipamento primeiro. Domina o equipamento, vira um pitmaster. Depois você vai pensando nessas coisas que vão facilitar para você ou não. Mas ainda sou rabugento, sou raiz, sabe? Os caras para vir, pit elétrico. Não. Tem espaço pra tudo, né? Mas eu acho que assim, profissionalmente não adianta, profissionalmente porque Profissional não dá. pra tua casa é legal, Tem Felipão. isso, cara. Pra tua casa é legal. Eu não sou boca aberta de também não evoluir. Eu Até já porque usei. eu gostaria de comer brisket muito mais vezes e eu não como, porque eu não tenho como fazer 12 horas de... Cara, imagina uma máquina que você gira Liga, o botão pum, a já era. 120, põe os pellets, volta a dormir. Acabou. Entendeu? Isso é legal pra dentro de uma casa. Agora, Isso. como que a gente vai operacionalizar isso daí? Não, é impossível. Impossível. Então, por isso que lá não tem atalho. Lá é sofrimento, porém a satisfação do preparo pronto, cara, é É incrível. incrível. É isso Então, aí. parabéns por mais isso. Valeu. Pra quem quer te achar nas redes sociais e pra quem quer fazer o teu curso, olha pra lá e já faz seu jabá. Boa. Então, ó, a gente está no Instagram como o Rei dos Defumados. O nosso projeto se chama Academia do Pitmaster. Hoje a gente está levando o aluno para o meio da natureza, para o meio do mato, vivenciar o que é um curso de defumação para se tornar um profissional de verdade. E não necessariamente só profissional. Você pode ir para fazer um curso para você fazer BBQ na tua casa. Mas se a ideia é profissionalizar, vai lá com a gente.
a gente tá lá e eu te digo mais, hein? Se me chamar e falar que segue o podcast, eu vou dar 500 de desconto na matrícula. Opa, 500 pila? Se fosse 500 você, pila. iria lá no YouTube agora. Tá valendo, estamos valendo bastante, hein? Mas, ó, tem que mostrar print, hein? isso Tem aí. que mostrar print. Boa. Parabéns. Muito bom, Tiagão. Filipão, para fechar. Muito obrigado. Só agradecer, compartilhar toda essa história com a gente, todo esse conhecimento, que você tenha saúde para continuar fazendo isso por muito tempo e que pessoas como você que a gente precisa no mercado. Cara, é o que eu falei, eu tô super feliz de estar aqui e além de agradecer o convite de estar aqui, quero nacionalmente, vamos falar internacionalmente, agradecer você também por nos apoiar no curso. Hoje, graças a Deus, eu sempre tive uma ideia do que eu não tive, que era poder fazer um curso e poder escolher o equipamento que eu fosse usar. Então, hoje, além da Arte1000, a gente tem outras marcas que apoiam o nosso curso. Todo mundo sabe, quando entra para apoiar, que existem outras empresas apoiando. E, cara, Fala quais são, pô. Então, a gente tem Inova BBQ, a gente tem o Arte1000, a gente tem Ferro Fogo, a gente tem Guimarães Equipamentos, que é um rapaz, um segundo Juliano doido, lá em Minas, que trabalha sozinho, faz um equipamento incrível de acabamento, que é o Pig Roaster. Então tem Inova, Ferro Fogo, Arte1000, Guimarães Equipamentos, vai ter o pessoal da Derete. Então a gente montou um espaço onde as empresas, vamos falar assim, as empresas concorrentes, mas eu não gosto desse termo porque ele soa como coisa ruim. Não. Mas empresas do mesmo ramo, vamos dizer assim, que apostou numa bandeira branca de estar todo mundo junto, e é isso que a gente quer. Minha missão hoje na Terra é ajudar um pai de família a pagar a conta, e eu tenho uma segunda missão, que é pôr um pit na casa de cada família no Brasil. Não precisamos nem tanto É. isso, né? Esse é Um em cada 10 já tá bom. Exatamente. Essa é a nossa ideia, que assim, que tenham muitas empresas igual você conseguindo pôr pit em empresas como Leroy Merlin, que o nosso churrasco não fique só na grelha. É isso Amém. aí. Muito bem. Então é assim, com esse desafio de botar um pit em cada 10 casas do Brasil, chegamos ao final do episódio 49 com o Tiagão Reis dos Defumados. Você já sabe, curte, compartilha. Tem corte muito legal para fazer hoje. Não esquece de marcar a gente. E até o próximo episódio, o episódio final desta primeira temporada de Até o Osso. Até a próxima.